Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa terça-feira, dia 3 de outubro, Champions League e semifinal de Sul-Americana. Somente isso. Antes de começar, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu publicar um vídeo novo. Vamos começar pela Champions League, União Berlim contra Braga, 1h45. União Berlim que vem de 5 derrotas consecutivas, tá? Parece que desaprendeu a jogar futebol, mas foi uma pedreira para o Real Madrid, tá? Perdeu por 1-0 e vendeu caro a derrota para o Real Madrid. Em contrapartida, o Braga vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Seguinte, apesar da má fase do União Berlim, os caras são chatos dentro de casa, tem uma torcida muito fanática. O Braga não é um time, assim, excepcional. Eu vejo eles dois pareios, tá? São dois times pareios aí, se você pegar o elenco, se você comparar um por um. E dá para confiar, mesmo na má fase, no União Berlim ou empate, chance dupla casa a 1,28. Pô, Profeta, não tô confiando, então não opera ou espero ao vivo. Beleza? Tem mais oportunidades para frente. 4 da tarde, Copenhague contra Bayern de Munique. Infelizmente, para o Copenhague, eles vão enfrentar o Bayern de Munique, tá? Copenhague que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Bayern de Munique, 3 vitórias e 2 empates. Galera, aqui não tem o que fazer, é Bayern de Munique para vencer. Não tem nem muito o que explicar o porquê, né? O Bayern de Munique vai vencer o Copenhague, tanto fora quanto dentro de casa, muito provavelmente, né? Quando eu falo vai vencer o cara, opa, hora de colocar minha casa num Bayern de Munique. Não, o Bayern, ele é mais time. Cara, não tem como comparar. O Copenhague é um time muito forte no torneio deles. Mas quando vai pra Champions League, enfrenta times como o Bayern, não tem o que fazer. Bayern pra vencer. Bayern pra vencer com mais de 1,5 gol também, uma boa, tá? Vai dar uma odd de 1,40 mais ou menos. Dá para ficar nessa linha aí para esse jogo que é às 4 da tarde. Inter de Milão contra Benfica, 4 da tarde também. Inter de Milão, 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Essa vitória aqui do Inter contra o Salernitana foram 4 gols de Lautaro Martinez. Ele entrou no segundo tempo e meteu 4 gols. E o Benfica, 4 vitórias e 1 derrota. Essa última vitória foi sobre o Porto por 1-0. Gol de Di Maria, mais conhecido como Di Magia. Jogaço de bola aqui, tá? Um jogo que você pode ter expectativa de gols. Benfica é um time muito chatinho, é um time que tem tradição já na Champions League, e o Inter de Milão foi finalista, né? Enfrentou o Manchester City na temporada passada. Então são duas equipes interessantes. O Inter de Milão, ele empatou, acho que foi aqui, ele empatou com o Real Sociedade, o primeiro jogo, tá? E são, para mim, os dois favoritos a passar de fase, Inter de Milão e Benfica. Mais de 1,5 a 1,28 é uma excelente opção, tá? Temos o Benfica querendo pontuar fora de casa e temos o Inter de Milão também querendo pontuar em casa. Então esse mais de 1,5 me agrada bastante. Manchester United contra Galatasaray. E o United que vem de 2 vitórias e 3 derrotas, perdeu para o Crystal Palace dentro de casa no último jogo. E Galatasaray vem de 4 vitórias e um empate, que teve um gol perdido do Icardi. Aquele pênalti que o cara rola pro lado, o outro chega batendo e Icardi perdeu. Talvez o gol mais perdido da história do futebol, porque era ele e a barra depois da linha do pênalti, sem goleiro, e ele conseguiu botar para fora. Enfim, só uma observação. Temos o United que jogou muito mal contra o Crystal Palace na última partida, tá? Jogou mal. Anthony, eu pensei que Anthony tinha sido reintegrado, mas parece que não foi reintegrado. Então o United perde muito no quesito futebolístico, tá? Não tô falando de pessoa, tô falando do quesito futebolístico. Aqui o análise de futebol. Então, essa odd do Galatasaray a 7 dá, ok? Dá para você pegar um handicap Galatasaray mais 3, é o handicap europeu, ou seja, o Galatasaray pode perder por 2 gols de diferença, odd de 1,27, o Galatasaray pode perder por 2 gols de diferença, que ainda é green. Se você pegar o time do Galatasaray, não é um time bobo, ok? A diferença é que quando o inglês pega qualquer outro time, a odd tende a ser mais baixa mesmo. Mas falando em fase, o Galatasaray pode dificultar essa vitória do United. Profeta acha que o United vence? Acha? Então espera um pouquinho ao vivo. Essa odd do United tende a subir lá para os 20, 30 minutos do primeiro tempo, caso o United não tenha aberto o placar ainda. Então dá para ficar de olho nessa vitória com a cotação maior. Temos esses dois viés. Você pode muito bem colocar o United para vencer, junto com o Galatasaray mais 3. 1-0 é green, 2-0 green, 2-1 green, e o United vencendo. E não vencendo por mais de 2 gols, tá de bom tamanho. Também às 4 da tarde, o ruim da Champions League é que bota todos os jogos no mesmo horário, né? Temos PSV contra Sevilha.
PSV, que na Holanda ele reina, são 4 vitórias e 1 derrota, perdeu essa derrota aqui é justamente na Champions League para o Arsenal de 4-0, e o Sevilla, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota do Sevilla foi contra o Barcelona por 1-0 também. PSV, o empate é uma boa pegada, é um time que está encaixado, é um time que está com Xavi Simons, vem jogando muito, é um time que vai para frente, ele quer sempre ter a bola e o Sevilla não vive uma boa fase ainda. Ah, profeta, são 4 jogos sem vencer. São, mas esses 2 empates aqui, empatou com o Osasuna por 0-0 e empatou com o Lens 1-1. Quando ele pegou o Almeria, que é um time fraco, ele goleou, e quando ele pegou o Las Palmas, que também é um time fraco, ele venceu. Ele não teve a oportunidade de pegar um time tão forte nos últimos 5 jogos, e quando teve, que foi o Barcelona, o Sevilla perdeu. PSV para vencer, somente no ao vivo. Mas essa chance de dupla casa, a 1,29, esse empate anula a 1,44, tá ótimo, beleza? Vamos seguir aí, temos mais 2 joguinhos da Champions League e depois a Sul-Americana. Aproveita para conferir se já deixou o like, beleza? Lens contra a Arsenal. Galera, aqui a Arsenal para vencer a 1,62 está pagando muito bem. Confio no time inglês, é um time que está encaixadinho, é um time que tem uma base desde a temporada passada. O Lens é um time chato, mas é um time chato na França, tá? Vem de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Arsenal, 4 vitórias e 1 empate. É Arsenal para vencer. Profeta, não tô confiando tanto. Desce a linha, pega a chance de dupla fora ou pega o empate e anula. Mais de 1 gol e meio a 1,25 também é uma boa. Você pode vir aqui na função criar aposta e colocar fora ou empate com mais de 1 gol e meio, ou até mesmo fora para vencer com mais de 1 gol e meio, fora ou empate com mais de 1 gol e meio, dá uma odd de 1,44. E se você tirar a chance de dupla fora e colocar o Arsenal para vencer com mais de 1 gol e meio, vai dar uma odd de 1,90. Uma ótima odd para você fazer de entrada única. E para finalizar, para mim o jogo que vai ser um pouco mais interessante do dia, Napoli contra Real Madrid. Napoli, 3 vitórias e 2 empates, acordou, né? Voltou a jogar bem. E o Real Madrid, 4 vitórias e 1 derrota. Essa derrota do Real Madrid aqui foi contra o Atlético de Madrid, né? Foi 3-1 Atlético de Madrid. Bom, turma, jogo bom. Vini Júnior tá em campo. Jogo para a gente ficar de olho em 2 prognósticos. Vou criar uma aposta aqui para a gente trazer um pouco mais de valor, que é o mais de 1 gol e meio. Vejo o jogo para pelo menos 2 gols. Napoli quer fazer pontos, sabe que quando ele for lá para o estádio do Real Madrid ele vai sofrer, então ele vai querer ir para cima aqui do Real. E vamos pegar o mercado de escanteios. São 2 equipes muito boas para escanteios, tá? São 2 equipes que têm jogadas por laterais, chutes de média e longa distância. Real Madrid tá com o Vini Júnior e a gente sabe que quando o Vinícius Júnior está em campo a gente consegue pegar alguns escanteios com as jogadas de Vinícius Júnior. E olha aí, turma, uma entradinha, mais de 1 gol e meio, mais de 7,5 escanteios na partida, juntando com mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. Se achou a odd baixa, sobe esse mais de 7,5 para mais de 8,5, que também já fica uma entrada única. Vamos embora para a semifinal da Sul-Americana, Fortaleza contra Corinthians. Fortaleza, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Corinthians, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Fortaleza, né? Fortaleza lá jogou muito bem, soube suportar o Corinthians e em casa o negócio vai pegar fogo. Se o Fortaleza chegar na final sul-americana vai ser estreante. Se o Corinthians estivesse com o Luxemburgo, essa odd aqui tava 1,50, 1,60. Pô, profeta, sério? Sério. O Corinthians já mostrou uma leve melhora no último jogo contra o São Paulo, mesmo que tenha perdido. Mas para mim é Fortaleza para se qualificar. Não sei se vai ser no tempo regulamentar, não sei se vai ser nos pênaltis, mas eu vou de Fortaleza para se qualificar. Outro mercado bom é o de mais de 1 gol e meio, mas esse mais de 1 gol e meio eu esperaria ou algum time abrir o placar, ou o segundo tempo eu pegaria gol limite, ou seja, para sair pelo menos 1 gol. Tá? O mercado de gols é para trabalhar no ao vivo. Pré-live eu vou de Fortaleza para se qualificar. Esse jogão que é às 9h30. Beleza? E aí, vamos para o nosso bilhete pronto da nossa terça-feira de Champions League. Bayern de Munique para vencer, mais de 1 gol e meio entre Napoli e Real Madrid e Arsenal ou empate, dando uma odd de 1,78 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.